Olá, pessoal. Eu sou o Dirceu Ribeiro, aluno do curso de Ciências Contábeis do campus CEPAM, Pantanal, de Corumbá, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Iniciei o curso em 2024 e hoje eu estou no quarto semestre, né? Hoje eu vou apresentar uma análise dos anexos 1 e 7 do RREO, né, do município de Jati, do estado do Ceará, e referente ao sexto semestre de 2024. Também farei uma resenha crítica nos artigos base, análise das consequências de cancelamentos de restos a pagar, processados na representação fidedigna das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público, né? Relacionando um com os outros estudos, né? Uma notícia atual. Nosso sumário, aqui está a estrutura de apresentação. Primeiro falo brevemente sobre o contexto da importância do tema, né? E depois apresento a resenha do artigo, as relações com outros trabalhos e as notícias mais recentes, né? Em seguida explico uns termos técnicos. Analiso os dados reais e o anexo 1 e 7 de Jati, no Ceará, e finalizo com as conclusões e recomendações. O município de Jati é localizado no interior do Ceará, tem cerca de 8.000 habitantes e apresenta um bom nível de transparência fiscal. O RREO, né, que é o Relatório Resumido de Execução Orçamentária, é um instrumento previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. É essencial para acompanhar a arrecadação e da execução das despesas públicas. No relatório anexo 1, apresenta um balanço orçamentário, né? E o anexo 7 mostra o demonstrativo dos restos a pagar, que são fundamentais para avaliar a responsabilidade fiscal e fidedigna, né, das demonstrações contábeis daquele município. Nesse slide agora, né, a resenha crítica do artigo. Né? O artigo analisado foi escrito por Célia Lima de Oliveira, Eduardo Ferrofino, que é o nosso professor, que está ministrando a matéria, e Alfredo Sarlo Neto, né? E publicado no 15º Congresso da USP de Contabilidade. O objetivo principal foi analisar os impactos, né, de cancelamentos e restos a pagar, processado na representação fidedigna, né, das demonstrações contábeis. A pesquisa foi qualitativa e documental, analisando 19 municípios de Mato Grosso do Sul. O estudo conclui que o cancelamento, né, desses restos, mesmo que de pequeno valor, acaba violando os princípios, né, contábeis e pode comprometer a credibilidade das demonstrações financeiras públicas, né? Relações com artigos científicos, né? O artigo relaciona-se com 3 estudos. O primeiro é o Fusco, né, de 2016, que analisou como o Tribunal de Contas de Minas Gerais, né, interpreta os restos a pagar e reforça a necessidade de responsabilidade fiscal em cima dos restos a pagar. O segundo é Oliveira Neto, né, de Cruz, de 2011, mostrado que a inscrição irregular de restos a pagar é uma das principais causas de rejeição de contas do município, né, incluindo esse que a gente está falando agora. E o terceiro é o Nascimento de 2007, né, que recomenda o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. E ele destaca os crimes contra as finanças públicas, né? Todos eles reforçam a importância e a transparência e fidedignidade, né, contábil. Relação com a notícia, né? Uma notícia do G1, né, publicada em dezembro de 2024, mostra que o TCU encontrou irregularidades no resto a pagar de várias prefeituras no fim do seu mandato. Então, aqueles prefeitos que iam embora acabavam querendo meio que cobertar essas dívidas, né, e escondiam esses restos a pagar. Essa reportagem demonstra que o problema apontado no artigo ainda é atual, que isso acontece até hoje, né, e reforça a importância da contabilidade pública, com instrumento de controle social e transparência, que é o que a gente busca.
Durante o estudo, alguns termos chamam a atenção, como o resta a pagar processados. São despesas já liquidadas, mas ainda não foram pagas, né? E a representação fidedigna, né? Significa que as demonstrações contábeis devem se refletir a realidade, sem distorções. A accountability é o dever do gestor público de apresentar contas com transparência, né? É passivo circulante. São as obrigações, né? São as obrigações de curto prazo do município que precisa pagar no exercício. A estrutura do balanço. A estrutura do balanço no anexo 1 do RREO, né? Termos de balanço orçamentário, que mostra termo orçamentário, desculpa, que mostra as receitas previstas e arrecadadas, né? E a despesa fixada executada. Essa estrutura serve para avaliar se o município conseguiu arrecadar conforme o planejamento, e se os gastos e receitas são equilibrados, né? Indicador de resultados reais, né? Com base nos dados reais do RREO de Jati, do Ceará, referente ao sexto semestre de 2024, a gente teve uma receita, previsão foi de 45,26 milhões, né? E realizada foi 50,05 milhões. Isso representa um superávit de 4,78 milhões, né? Com a eficácia de 110,58%, ou seja, o município arrecadou mais do que esperado. E as despesas, né? Dotação atualizada, né? 54,52 milhões e liquidada, né? 53,10 milhões, com eficácia de 97,42%. Isso mostra que houve uma economia de cerca de 1,4 milhão, indicado boa execução e controle na despesa de Jati, né? No anexo 7, que trata dos restos a pagar, o relatório mostra que os valores não processados são zero, ou seja, o município, né, liquidou praticamente todas as despesas do exercício. Isso demonstra que o controle eficiente, né, da responsabilidade fiscal é diferente dos casos citados no artigo de base, né, que foi o artigo que a gente estudou, onde os cancelamentos eram usados para manipular os resultados, né? Isso não pode acontecer. Interpretações e comparação. Ao comparar o caso de Jati do Ceará com o artigo base, né, observa-se que Jati apresenta uma situação positiva. Não há cancelamentos indevidos, nem resta a pagar elevado, né? O município respeitou o manual de contabilidade aplicado ao setor público, né, que é o nosso MC CASP, né? E a seguir a lei de responsabilidade fiscal, ele seguiu ela. Isso mostra um bom exemplo de gestão fiscal, transparências e aderente às normas contábeis. Conclusões e recomendações. Concluindo que o artigo, o caso de Jati, né, Ceará, reforçam a fidedignidade contábil e a responsabilidade fiscal. São fundamentais para a credibilidade e a gestão pública. Jati demonstrou planejamento, transparência e controle de seus gastos, né, servindo como um exemplo positivo no caso que a gente analisou aqui agora. A recomendação é manter uma boa execução orçamentária e o controle dos restos a pagar, né, garantindo que as informações públicas continuem confiáveis, úteis para a sociedade. Referência, né, os principais materiais usados foram os artigos do Congresso, né, da USP, os trabalhos do Fusco, né, Oliveira do Nascimento e a notícia do G1 e o RREO, atualmente no município de Jati, Ceará, disponível no site da Prefeitura. Todos os links estão disponíveis na legenda do vídeo. E muito obrigado pela atenção dos senhores.